Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu vou começar hoje um ciclo de palestras online que eu vou fazer em formato de vídeo, como essa, para falar para vocês sobre alguns temas, tá? Já que a Orion, como a gente não tem um local hoje para ministrar essas palestras, e que as pessoas gostavam, iam, tudo, então a gente vai começar a fazer online. E eu abro aí para quem quiser tirar uma dúvida ou perguntar alguma coisa, só me mandar, escrever nos comentários, mandar um e-mail. O e-mail é contato@luzdeorion.org.br, tá? A Orion no momento ela tá desativada porque a gente não tem um local para fazer os trabalhos, então a gente não tem como atender. Mas por isso eu resolvi fazer esses vídeos já para ir para continuar esse trabalho, né, de esclarecimento. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro, tá? Memória Kármica Emocional. Estou muito contente com as críticas, muito positivas. As pessoas que leem o livro, os comentários são excelentes. Então, assim, eu queria agradecer muito. Vi até comentários públicos, né, sobre o livro. Muito legal. As pessoas acham que é de fácil leitura, que explica bem os fundamentos do karma, os casos reais de regressão de memória dos meus pacientes que estão aqui. Então, assim, tem muita coisa legal para quem quiser entender um pouquinho mais sobre a reencarnação, sobre os fundamentos que são tão complexos, tá? Eu posso dizer para vocês que em todos esses anos de terapeuta de vidas passadas, de dirigente espiritual, cada dia eu vejo coisas assim que eu falo, nossa, eu não sei nada, né? De tantas informações que tem e que a gente mal consegue entender como elas se entrelaçam, né? De tão complexo que é. Então vamos lá. Falando um pouquinho do livro, gente, o livro, ele tá à venda em todas as livrarias, tá? Só que parece que tem uma questão, não sei se é na Saraiva ou na Cultura, que eles não estão mais aceitando as encomendas de vários livros, porque, não sei, gente, existe aí algum problema por conta do marketing digital, da digitalização dos livros. Parece que eles perderam muitos clientes, então os livros físicos não estão sendo pedidos, tá? Então, assim, mas tem na Amazon em e-book, quem quiser, é até mais barato do que o livro físico aqui, né? Esse livro aqui. E aí vocês podem adquirir pela Amazon, pode adquirir pela nossa loja. Eu tenho alguns exemplares ainda do livro aqui. Então, quem quiser retirar, eu tô aqui na Granja Viana, só agendar comigo, retirar ou retirar do lado do Shopping Tietê Plaza Shopping, tá? Que eu deixo o livro lá na casa da minha mãe e a pessoa pode pegar lá se quiser, tá bom? E aí não tem o frete. Se comprar pela nossa loja virtual, tem o frete. E se comprar pelas livrarias, também algumas têm frete, tá bom? Mas vocês encontram aí o livro em outros lugares que não seja comigo, que não seja na loja virtual, ok? Eu já tenho até material para começar o segundo, mas ainda não comecei porque eu estou sem tempo. Muitas coisas para fazer. Então, vamos lá. Eu queria abordar hoje o assunto da novela da Globo, a novela das 6, tá? Que tá passando agora, Espelho da Vida, que ela fala sobre reencarnação, sobre vidas passadas, mostra a história de uma moça que já viveu naquela cidade no século passado e toda uma história. E ela traz esse conceito da reencarnação, do karma que nós temos que cumprir com as pessoas que a gente reencarna. E isso tudo é real, tá? A única coisa que não é real é que o método que a novela mostra, os métodos de acesso a essas memórias kármicas, é diferente. Não é da forma como a gente faz na prática, tá? Então, assim, tem várias formas de acessar essas memórias. Eu sempre falo, as pessoas me perguntam muito, né? Existe muito questionamento sobre o véu do esquecimento. Gente, eu discuto muito isso aqui no livro, tá? O véu do esquecimento,
o quanto as religiões estão impregnadas pela visão do homem, o homem que comanda. Então, assim, muitas coisas são distorcidas, tá? Então, a questão do véu do esquecimento, uma das justificativas que eu coloco no livro é: eu tenho aqui, e tenho listado de um livro de um jornalista, as vidas passadas do Chico Xavier, que ele acessou. Ele sabia exatamente qual era o karma dele, na proporção que é possível cada um saber. E ele sabia o que tinha acontecido nas vidas passadas. E isso ajudava na missão dele. Então, assim, gente, o espiritismo, uma coisa que eu sempre discuto, e eu vejo aí várias polêmicas em grupos espíritas, grupos de pessoas sensitivas, esses grupos aí do Facebook, vejo muita briga, muita discussão sobre a questão de como abordar essa parte. O espiritismo, gente, é uma ciência. Quando você fala doutrina, isso é um erro. Não é uma doutrina. Doutrina quer dizer uma coisa que é estática, que é ponto, acabou, afirmativa. O espiritismo, gente, é uma ciência. O espiritismo é física quântica. Eu explico isso aqui. E eu convido aqueles que não acreditam ou que duvidam. Gente, estudem. Assim, o que eu acho pior é quando eu vejo alguém. Você pode até não concordar com a opinião de alguém. Cada um pega para si o que faz sentido. Então, se você falar uma coisa e aquilo faz sentido para mim, opa, ótimo, eu pego. Se você falar uma coisa que não faz sentido para mim, eu escuto. Tá bom, para mim isso não faz sentido, ok. Mas as pessoas, hoje em dia, quando elas escutam alguma coisa e aquilo não faz sentido, e aí às vezes tem a ver com o karma dela, né? Tem a ver com a memória, com a carga kármica que ela traz, e por isso que às vezes ela acha que não faz sentido, mas aquilo bate e dói, e é isso que eu falo, né? Quando bate e dói, você escuta alguma coisa e dói, é porque tem alguma coisa ali que você precisa investigar. Vai atrás, porque é algum problema que você precisa, algum karma que você precisa passar ali, tá? Então, muitas vezes, olha, eu já atendi muitos pacientes que chegaram e falaram: olha, Simone, meu marido falou que isso é charlatanismo, que não existe, não sei o quê, que a gente não tem que mexer no passado, papapá, papapá. Aí a pessoa fazia regressão, fazia o tratamento todo, e aí descobria que aquele companheiro, aquela companheira, tinha feito muitas coisas pesadas e tinha a ver com o karma deles atual, e por isso justificava que, não quero saber, não quero mexer com isso. Por quê? Porque é tão pesado o que está lá atrás que a gente, por defesa, a gente nega. Então, todo tipo de negação é uma defesa. Outra coisa que eu discuto no livro, gente, a gente tem que ter a mente aberta. Se você não tem a mente aberta, se você segue um dogma, uma doutrina e aquilo e acabou, infelizmente você não vai ter chances de evoluir, tá? Uma coisa que é triste, o brasileiro não lê, o brasileiro não estuda. Isso é muito triste. Para a gente evoluir, a gente tem que partir da premissa que o estudo é necessário. É necessário buscar informação. E assim, não é só a informação que eu quero ler. Porque se eu for só na informação que eu quero ler, e eu tenho um karma que eu não desenvolvi espírito crítico, que eu não desenvolvi a visão ampla, eu vou estacionar. Eu tenho que ler tudo, né? Então, essa é uma questão também que eu discuto muito no livro. Tem muita gente aí, muito líder de espiritual que fala: vocês não podem ler isso, não podem ler aquilo, não podem não sei o que. Gente, isso não existe. Nós somos livres para buscar informação. Eu tenho que procurar informação, porque faz parte da essência do ser humano, é buscar. Se eu paro de buscar, eu fico estagnada. Eu não saio do lugar. E isso não é evolução, né? A física quântica, infelizmente as pessoas, muitas não se interessam, mas a física quântica explica tudo. Explica a mecânica do universo, como que funciona a energia, né? Se vocês não assistiram o filme Quem Somos Nós, por favor, assistam. E eu falo aqui no livro, Quem Somos Nós? O filme Sozinho, Espírita, são filmes essenciais
para que a gente entenda como funciona essa energia. Não é porque a gente não enxerga que o plano não está aqui. Tem coisas, nós somos limitados. Então pensa, nós somos um grãozinho, um cisquinho de areia perto do universo. Então a gente tem que admitir para a gente que somos ignorantes. Nós, embora temos a bagagem de outras vidas, nós somos ignorantes. Vou dar um exemplo para vocês. Claro, a gente carrega dons de vidas passadas. Eu já fui um escritor, psicanalista em vidas passadas. E hoje eu aproveito essa bagagem que eu tenho e por isso que eu consegui reproduzir a mesma experiência. Mas muita gente não sabe. Então, às vezes a pessoa tem o dom, tem ali o conhecimento que traz de outras encarnações, mas ela nem descobriu ainda. Por quê? Porque ela não anda, porque ela não vai atrás. Eu preciso ir atrás, gente, é informação. Então eu escuto muito, e eu escutava muito na Orion isso. As pessoas falam, eu gosto de vir aqui porque vocês não ficam falando de dogma, de religião, vocês falam sobre tudo. Vocês falam sobre física quântica, sobre ciência, sobre espiritualidade, sobre religião. Gente, tá tudo ligado. Nós estamos todos conectados e conectados com esses conteúdos todos, né? Nós precisamos entender que somos uma teia de aranha. E assim, uma coisa que a gente aprende, principalmente quem estuda, é que dependemos de todos. Ninguém vive sozinho, gente, não existe. E pior que tem gente que acha que ainda vive sozinho. Nós dependemos das pessoas. Se nós fôssemos viver sozinhos aqui na Terra, você não ia nem conseguir, você não ia sobreviver um dia. Ninguém sobrevive sozinho. Nem aqueles que falam, eu prefiro viver sozinho. Gente, não existe. Nós precisamos do conhecimento das pessoas. Nós precisamos do amor, do afeto, do respeito das pessoas. Uma coisa que eu fico muito chateada, que eu vejo nesses grupos, é a falta de respeito. Então, às vezes, você coloca lá uma opinião e aí vem uma pessoa lá que provavelmente tem um karma pesadíssimo e tá galgando, mas não consegue evoluir e vai lá e ofende a pessoa, né? Escreve coisas... Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu entrei num grupo uma vez que falava de hipnose. Eu entrei para ver o que era discutido, tudo, né? Porque na regressão a gente usa a hipnose leve, que é estado alfa, que é a mesma coisa, o mesmo estado da meditação. Eu explico no livro em detalhes como que funciona esse método, tá? E aí, o cara perguntou alguma coisa lá e eu falei, olha, tem a regressão de memória e expliquei o que era. E a gente faz para acessar memórias passadas e tal. E aí o dono do grupo, que era um cara que faz hipnose de palco, né? Isso que ainda me assusta esse tipo de coisa. O cara fazia hipnose de palco e ele falou, sua vida deve ser vazia para você ficar justificando com vida passada. Aí eu fiquei pensando, né? Até escrevi, olha, eu acho que você tinha que respeitar, né, as opiniões. E aqui sua vida deve ser vazia para você ficar justificando aí que de vidas passadas, não sei o quê. Aí eu fui ver o perfil do cara, né? Eu falei, nossa, uma pessoa totalmente assim, alienada mesmo, né? Ele fazia hipnose de palco, era uma coisa meio sensacionalista. E aí eu entendi o porquê da reação desse cara. E aí eu pensei, nossa, né? Ele nem conhece a pessoa. Como que você fala para uma pessoa, você tem a vida vazia, justifica? Ele nem sabe que eu escrevi um livro, que eu estudei anos, que várias coisas que eu não paro de estudar. Então, assim, é julgamento, né? Infelizmente, o ser humano, ele é cheio de julgamentos. E quando você coloca alguma coisa, a pessoa não acredita. Aí, aqueles que ficam lá no véu do esquecimento, gente, a espiritualidade permite que a gente acesse as informações. Todo mundo tem direito de acessar. Se vocês verem os casos de pacientes que mudaram a vida por conta de acessar, e a gente não acessa tudo, isso é mito. Nem quem é que tem a mediunidade mais forte que você pode ver, a pessoa não consegue acessar tudo. Ela acessa o que ela precisa saber, tá? Então, por exemplo, lá no meio das regressões, tem uma regressão que eu fiz quando eu fiz a pós-graduação lá da terapia de vida passada.
Uma regressão que eu não entendi na hora, mas passados os anos eu entendi. E ela tá aqui no livro, vocês vão ver. Eu entendi por que eu tive aquela regressão que eu achava boba no meio da história. E não era boba, tinha um porquê. E depois eu fiquei sabendo o porquê. Então, gente, tudo tem uma explicação, nada é por acaso. Então a pessoa fala, eu sou julgado porque eu não me dou bem com a minha sogra, com a minha cunhada, ninguém entende. Gente, aí a pessoa vai fazer regressão, tem karma pesadíssimo com cunhada, com sogra, né? Às vezes tem karma pesado mais com a família do marido ou da esposa do que com a família biológica, isso é normal, tá? É assim, todas as dificuldades que a gente tem, eu não gosto daquela pessoa, não dá. Às vezes você até tenta, gente, é karma, né? Então tem lá, aqui no livro tem a história de uma médium que ela era ignorada lá pelo líder espiritual e no fim esse líder espiritual já tinha feito coisas, já tinha aprendido, tentado matar, essa médium já no passado. Então tudo é karma, gente. Tudo é karma, tá? E a gente acha que, o homem, né, a questão do ego, né? Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Não existe, gente. O livre-arbítrio é tão minúsculo, né? Ele é tão minúsculozinho que a gente não consegue alcançar. Muitas coisas a gente traz padrões de comportamento do passado. Se eu me comportava como vítima numa vida passada, a chance de eu me comportar como vítima nesta vida é muito grande. Se o cara era um senhor de escravos no passado e hoje ele é um líder espiritual, e ele pode sim repetir o padrão de ser um senhor de escravos. Como? Mas ele não é um líder espiritual? Como que ele vai repetir o padrão de senhor de escravos? Ele vai continuar aprendendo as pessoas que estão ali, ele vai manipular, ele vai tentar manter o controle, todo mundo sob controle. Ele vai, mesmo que ele tenha uma cara de bonzinho, um jeito de bonzinho, no fim ele vai repetir um padrão de senhor de escravos lá do passado. Porque a gente traz essas memórias de forma muito forte, tá? E assim, é só quando a gente acessa que a gente consegue dar conta da dimensão que isso tem na nossa vida. E isso eu falo muito em detalhes aqui no livro, tá? Quando eu comecei a receber as psicografias sobre fundamentos do karma, gente, eu era cética. Por mais que eu já fosse médium e tal, eu sempre fui cética. Eu fui atrás, pesquisar para ver se tinha sentido aquilo. E tudo tinha sentido. São coisas que eu nunca tinha lido. Olha, é isso aí. E na prática, comprovei com os casos. Então, assim, para mim, tudo ficou muito claro, tá? Já atendi pessoas céticas que não acreditavam em nada e que só depois da regressão falavam, olha, e intelectuais, assim, do mais alto gabarito, que nunca você pensaria que fosse buscar uma terapia como essa, que é considerada alternativa, tá? Muita gente que fez terapia há 14, 15 anos, psicoterapia tradicional, né, psiquiatria, gente, não funciona, nada funciona. Por quê? Porque todos os nossos problemas são espirituais. E tem a ver, muitas vezes, são poucas as causas aqui nessa vida. Tem causas dessa vida? Tem, gente, mas a maioria está lá atrás. Se eu não acessar lá atrás, eu nunca vou resolver, a minha vida vai ficar andando em círculos, né? Por quê? Porque eu vou ficar... na terapia convencional, o que a gente faz como psicólogo? Vamos pesquisar sua infância. É com a mãe, com o pai. Como que é o relacionamento? Olha, esse comportamento você tem repetido. Você só consegue identificar a ponta do iceberg. Você não consegue no problema. Por isso que eu não acredito. Então, assim, a gente precisa abrir a mente, né? O ser humano, enquanto ele tiver a mente fechada, não, é só isso aqui, isso é o que eu sei, isso é o que eu acredito, gente, acabou. A gente precisa andar para frente, né? Então, para andar para frente, eu tenho que fazer o quê, no mínimo? Eu tenho que ouvir a opinião do outro. Pode ser diferente da minha? Pode. Claro que pode. Mas ele pensa assim porque ele tem uma carga kármica diferente da sua, tá? Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente que tudo que a gente vive